E por isso, meu Deus, nós estamos aqui na Tua presença, porque na Tua presença nós encontramos essa paz. Na Tua presença, meu Pai, nós encontramos o abrigo que não encontramos em nenhum outro lugar, ó Deus. Então venha, Senhor, vem enchendo, meu Pai, a nossa vida. Vem enchendo, Senhor, o nosso coração, Jesus. Ah, meu Deus, se hoje foi um dia difícil para essa pessoa, que nesse momento haja restauração aqui na Tua casa, que nesse momento haja renovo na Tua presença, Senhor. Aqui, meu Deus, nós nos refugiamos. Aqui, meu Pai, é o refrigério para nossa alma. Não é um peso estar aqui, Senhor. Não é, meu Deus, uma carga estar aqui, Jesus. Mas é um prazer, porque aqui nós nos sentimos leves por conta do fluir do Teu Espírito. E que nessa noite, Pai, haja o alimento necessário para nossa alma, que venha o alimento necessário para o nosso espírito, Senhor. Aquilo que nós precisamos, aquilo, meu Deus, que nós necessitamos. Meu Deus, nós viemos aqui buscar a resposta, aqui nós viemos buscar a orientação do Senhor, mas só Tu sabes aquilo que nós precisamos, só Tu sabes aquilo, meu Deus, que a nossa alma tem precisado, Deus, tem necessitado. E aqui, meu Deus, nós queremos buscar, e aqui, meu Deus, nós queremos encontrar, porque a Tua palavra diz que aquele que busca, encontra, aquele que pede, recebe, que aquele que bater na porta, ela vai se abrir, Jesus. E hoje nós queremos a Tua presença, e hoje nós queremos nessa quarta-feira da família, sim, alcançar e desfrutar do Teu amor, ó Deus. Estamos aqui buscando, meu Deus, pela nossa casa, mas também queremos buscar por nós, Jesus. Queremos primeiramente nos consagrar a nossa vida, consagrar a nossa mente, o nosso ser, o nosso coração, ó Pai. Queremos estar, meu Deus, com o coração voltado para Ti, com o coração inclinado para o Senhor, ó Jesus. A Tua palavra diz que aqueles que Te amam são aqueles que guardam os Teus mandamentos, Pai. Então nos ensina a guardar a Tua palavra, nos ensina a andar nos Teus caminhos. Ah, Senhor, nos ensina a diligentemente ser guiado, meu Deus, pelo Teu Espírito Santo. Oh, Jesus, nós queremos uma mudança de vida, nós queremos uma mudança na nossa mentalidade. Aquilo, meu Deus, que for necessário o Senhor fazer, faça. Nós abrimos o nosso coração e Te damos o espaço que o Espírito Santo do Senhor precisa para agir na nossa vida, para fazer uma obra especial, uma obra bonita e completa. Ah, Jesus, a Tua palavra fala que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Então venha, meu Pai, aperfeiçoando essa obra na nossa vida. Venha aperfeiçoando a obra que Tu começaste, meu Pai, no nosso coração, ó Jesus. Nós sabemos que precisamos ser moldados ainda, nós sabemos que precisamos ser aperfeiçoados ainda, Jesus. E por isso reconhecemos a Tua soberania sobre a nossa vida, e por isso reconhecemos que Tu és maior, Tu és grande. Ah, meu Pai, não há outro além de Ti. E queremos fazer dessa quarta-feira também uma quarta-feira de adoração, também uma noite de louvores ao Teu nome, ó Pai, celebrando esse amor incondicional, celebrando esse amor maravilhoso que alcançou as nossas vidas. Ah, porque o Senhor nos amou primeiro. Hoje nós aprendemos a Te amar também, Jesus. E queremos a cada dia mais e mais nos entregar ao Senhor. Queremos a cada dia aprender a Te amar, a Te honrar, Jesus. A ter uma vida inclinada para Ti, a ter uma vida de adoração, de devoção ao Senhor. Queremos sim que o Senhor seja glorificado na nossa casa, mas primeiramente, meu Pai, o Senhor precisa ser glorificado na nossa vida em particular, Jesus, na nossa vida individualmente, Pai. Ah, meu Deus, e quando o Senhor alcançar a nossa casa, será uma consequência da nossa entrega, da nossa busca, por nos colocarmos nas brechas, Pai, por buscarmos pela nossa família, Jesus. Mas primeiramente nós queremos ser alcançados por Ti. Primeiramente nós queremos ser tocados pelo
pelo Teu Espírito, Senhor. Oh, meu irmão, é o momento de você se envolver com a presença de Deus. É o momento de você abrir o seu coração nessa noite, se despindo de você mesmo, se despindo das bagagens que você trouxe lá de fora. Nós precisamos estar totalmente vazios de nós mesmos para que o Espírito Santo de Deus ele possa operar na nossa vida, para que nessa noite nós possamos entender o recado de Deus, a direção de Deus, a vontade dele não só para nós, mas também para nossa família. Oh Senhor Jesus, receba, Pai, toda a nossa adoração, receba todo o nosso louvor, aquilo que entregamos a Ti nessa noite. E pedimos, meu Deus, que esse culto fique marcado no nosso coração, Jesus, como a noite da visitação do Teu Espírito, como a noite, meu Pai, em que nós fizemos uma aliança de amor para contigo, Senhor. Oh, aleluia. Louve ao Senhor Jesus com todo o seu coração e declare isso para Ele. Vier contra mim e suas ondas tentarem me submergir, e desesperado eu me encontrar perante a Ti, me ajude a Te ouvir. Declarei esse olhar para Ti. Declare isso mais uma vez a Ele. Se o mar de lutas vier contra mim e suas ondas tentarem me submergir, e desesperado eu me encontrar perante a Ti, a Te ouvir e olhar para Ti. Declare isso: sem o Teu amor não sei viver. Sem o Teu amor não sei viver. Me ensina, Senhor, de Ti vier contra mim e suas ondas tentarem me submergir, e desesperado eu me encontrar perante a Ti, me ajude a Te ouvir. Declare isso e olhar somente para Ti. E olhar para Ti, se o mar, Jesus, se o mar de lutas vier e suas ondas tentarem me submergir, e desesperado eu me encontrar perante a Ti. Erga suas mãos aos céus e declare isso para Ele. Me ajude a Te ouvir e olhar somente para Ti, para a Tua palavra, e olhar para Ti. Sem o
tua presença, Pai. Declare isso, sem o teu amor eu não sei viver. Sem o teu amor não sei viver. Me ensina, Senhor, de ti depender, pois sem teu favor nada sou, meu Senhor, nada sou sem ti. Declare isso no dia da angústia. No dia da angústia, clamei a ti, ó Deus, e tu inclinastes para mim os teus ouvidos. Ao ouvir tua palavra, tive fé para continuar, pois sei que tua graça se compadece. Diga isso, no dia da angústia eu clamei. No dia da angústia, clamei a ti, ó Deus, e tu inclinastes para mim os teus ouvidos. Ao ouvir tua palavra, tive fé para continuar, pois sei que tua graça se compadece. Declare isso pra Ele com todo o seu coração. Senhor Deus, não sei viver, não sei. Me ensina, de ti depender, pois sem teu nada sou meu. Nada somos sem ti, sem o teu amor, Jesus. Declare isso com toda a sua fé pro Senhor. Senhor Deus, não sei viver. Me ensina, de ti depender, pois sem teu favor nada sou, meu Senhor. Nada somos sem ti, Jesus. Nada somos sem a tua presença, Pai. E por isso estamos aqui reverenciando a ti, reverenciando quem tu és, a tua majestade, a tua grandeza, Senhor. E não sabemos viver sem o teu amor, ó Pai. Esse amor que nos alcançou a nossa vida, alcançou o nosso coração, alcança também a nossa casa, alcança também a nossa família, Pai. E por isso nos derramamos diante de ti, e por isso clamamos ao teu nome nessa noite. Ah, Jesus, venha nos socorrer, ó Pai. Venha, meu Pai, de encontro a nós. Ainda, meu Deus, que vem o dia da angústia, nós clamaremos ao Senhor. Sim, Pai, nós confiamos em ti, é do Senhor que vem o nosso socorro. Ah, Pai, ainda que estejamos fracos, o Senhor nos faz forte, Pai, porque o teu poder, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então venha com a tua majestade, venha com o teu senhorio, com o teu poderio sobre a nossa vida, Senhor. Ah, meu Deus, nos inclinando, nos fazendo nos inclinar para ti e desfrutar e viver desse amor do Senhor, ó Pai. E nós queremos, meu Pai, que esse amor também alcança a nossa casa. Esse amor, a tua fidelidade também alcança a nossa família, ó Deus. A tua palavra diz que ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. O Senhor não muda, Pai. Não há sombra de variação em ti, Jesus. Ah, meu Deus do Senhor, a tua palavra fala que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será assim eternamente. O Senhor não mudou, a tua grandeza não mudou, Pai. O teu poder não mudou. Então vem alcançando. Ah, meu Deus, venha levantando essa pessoa que está aqui, orando, se derramando, clamando, meu Pai, ao Senhor, em nome de Jesus. Ah, meu Deus, aqui são as vozes dos salvos, são as vozes daqueles que confiam em ti, Senhor. E no dia da angústia, nós clamaremos a ti, o Senhor nos ouvirá e nos responderá, ó Pai. Então venha em nosso socorro, Jesus. Ah, inclina o teu coração para nós, inclina o
seus ouvidos para nos ouvir, ó Pai. Aqui, meu Deus, nós estamos em um ato de fé, sabendo que Tu és o Deus da nossa casa, crendo que Tu és o Deus da nossa família, Pai, em nome de Jesus. E a Ti nós consagramos o nosso lar, Jesus, determinando que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Diga isso para eles, diga: Pai, sou eu e a minha casa. Sou eu e a minha casa que serviremos a Ti, Jesus. Eu não serei salvo sozinho. Ah, Pai, eu não desfrutarei das Tuas bênçãos sozinho, sozinha. Seremos nós e a nossa casa em nome de Jesus. Declare isso para Ele. Eu e minha casa. Com toda a fé no seu coração, diga: eu e minha casa serviremos. Aleluias. Eu e minha casa serviremos com alegria, pode ficar ainda mais bonito para o Senhor Jesus. Diga: eu e a minha casa. Eu e minha. Profetiza em nome de Jesus. Eu e minha casa, a Ti, Senhor. Eu e minha casa, com toda a alegria do nosso coração, com alegria. Oh, nós queremos consagrar, Jesus. Eu quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir. Com toda a minha força e entendimento, eu quero dedicar o meu lar a Ti. Declare isso mais uma vez ao Senhor: eu quero consagrar o meu lar a Ti. Eu quero consagrar o meu lar, o nosso futuro. O nosso futuro para Te ser. Diga: com toda a minha força, com toda a minha força e entendimento, eu quero dedicar, eu quero dedicar o meu lar a Ti. Diga: eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Declare isso. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Erga suas mãos e declare: eu e a minha casa. Eu e minha casa serviremos. Ah, é nisso que nós acreditamos, Senhor. Eu e minha casa serviremos em nome de Jesus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. E com as suas palmas e com a sua alegria, declare isso: eu e a minha casa. Eu e minha casa. Profetiza em nome de Jesus isso. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa, com toda a alegria que há no nosso coração, com alegria. E vamos aplaudir ao nome dEle. O Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória, amém? Quem não vai desistir da sua casa aqui, diga eu. Amém? Diga isso para o seu irmão, diga: meu irmão, não desista da sua família. Amém? Então vamos aplaudir o nome dele mais uma vez, bem forte. E na sua
as palmas assim lá em cima. Nós vamos declarar que nós não deixaremos de lutar em nome de Jesus. Declare, Pai. Pai, teu amor não dá pra comparar com mais nenhum. Eu sei, és fiel, mesmo sem fiel, mesmo sem fiel, eu vou a ti, Jesus. Vou viver para ti e te honrar. Erga suas mãos, declara assim, ó. Não vou deixar de lutar. Eu vou lutar sem recuar. Eu vou, em nome de Jesus. Declara, eu vou vencer. Vou vencer, não vou perder. Não vou deixar de lutar. Não vamos, não. Vou lutar sem recuar. Eu vou, em nome de Jesus. Declara que você vai vencer. Vou vencer, não vou perder jamais. Não vou perder jamais. Declare isso mais uma vez ao Senhor Jesus. Pai, teu amor não dá pra comparar. Não dá pra comparar com mais nenhum. Eu sei, és fiel e mesmo sem fiel, mesmo sem fiel, eu vou a ti, Jesus. Vou viver, declare para ti, e te honrar até o fim. Não vou deixar de lutar. Vou lutar sem recuar. Eu vou, em nome de Jesus. Vou vencer, não vou perder jamais. Não vou deixar. Declara, eu vou lutar. Vou lutar sem recuar. Eu vou, em nome de Jesus. Eu vou vencer. Eu quero ver só o povo de Deus declarando lá em cima assim, ó. Não vou deixar. Diga, eu vou lutar. Eu vou. É no nome dele, ó. Em nome de. Diga, eu vou vencer. Vou vencer. Não vou perder jamais. Não vou deixar. Vou lutar. Em nome de Jesus. Vou vencer. Não vou perder jamais. Não vou perder jamais. Eu não vou perder jamais. Não vou perder jamais. E vamos aplaudir ao nosso Deus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém? Em nome de Jesus. Se você crê nisso, feche os seus olhos mais uma vez. Nesse momento, em nome de Jesus. E nós cremos que sobre a nossa vida há uma unção de vitória. E jamais nós iremos perder em nome de Jesus. E como acabamos de declarar nessa canção, não iremos deixar de lutar. Não iremos deixar de persistir pela salvação da nossa casa. Pela salvação da nossa família. Nós não somos daqueles que retrocedem, que andam por vistas, mas que são guiados sim pela palavra de Deus, pela vontade do Senhor Jesus. E Ele fala que o justo vive da fé. Não somos guiados por sentimentos, por pensamentos naturais e humanos, não. Não vamos mais olhar, Jesus, para aquilo que tem desanimado o nosso coração. Quando muitas vezes nós olhamos para dentro da nossa casa e queremos achar que é somente derrota. Pai, nos ensina a olhar para Ti. Nos ensina, Senhor, a não deixar de lutar, a não deixar de orar, a não deixar de buscar, Jesus. A Tua palavra diz que aquele que não busca pelos seus,
Ele é pior do que o ímpio, ele negou a fé, Pai. E nós não estamos aqui para negar a nossa fé. Nós estamos aqui, meu Deus, para glorificar o Teu nome através da nossa casa. Através, meu Pai, da nossa família, Jesus. E assim como um dia o Senhor nos alcançou, nós cremos, meu Pai, que também alcançará o nosso lar para a glória e honra do Teu nome. Em nome de Jesus, ó Deus. Coloque a mão na região do teu coração nesse momento. E esse louvor vai ser a sua oração a Ele nessa noite. Oh, aleluia. Daqui Deus é fiel, Ele é fiel. Deus é. Ai, nós cremos nisso, Senhor. Deus é. Declare isso mais uma vez ao Senhor Jesus ainda. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança. Se eu crer, serei salvo. Serei salvo eu e a minha casa, se eu obedecer. Ele guardará essa aliança. Ele guardará essa aliança até 1000 gerações. Ainda que meus filhos não frequentem sua casa, ainda que minha casa não mereça os seus cuidados. Diga: se eu clamar, se
eu clamar, Deus me responderá e abrirá para nós as comportas do céu. Diga: quem estiver perdido vai se achar. Quem estiver perdido vai se achar. Aquele que partiu em breve vai voltar. Oh, meu irmão, creia nisso em nome de Jesus, porque Deus é fiel. Quem estiver ferido vai se curar. Quem não sonha mais voltará a sonhar. Erga suas mãos e declare isso. Nenhuma praga, chantagem, contenda, inveja, frieza, nem mesmo feitiço vão prevalecer contra minha família. Eu ando com Deus e não temo perigo. O filho querido vai voltar pra casa. Quem não é de casa vai ter que sair. Muralhas de fogo estão cercando os muros. Arcanjos armados não saem daqui. Deus já deu ordem aos anjos, ao povo. Até o inimigo vai ter que me servir. Se eles falharem em minha defesa, Deus se levanta do trono e vem me acudir. Deus é. Com toda a sua fé declare isso, Ele é fiel. Deus é. Diga isso, Ele é fiel, declare. Deus é. Somente Ele é fiel. Deus é fiel. Diga isso, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Nenhuma praga, chantagem. Nenhuma praga, chantagem, contenda, inveja, frieza, nem mesmo feitiço vão prevalecer contra minha família. Eu ando com Deus e não temo perigo. O filho querido vai voltar pra casa. Quem não é de casa vai ter que sair. Muralhas de fogo estão cercando os muros. Arcanjos armados não saem daqui. Deus já deu ordem aos anjos, ao povo. Até o inimigo vai ter que me servir. Se eles falharem em minha defesa, Deus se levanta do trono e vem me acudir. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Nós cremos nisso, Senhor. Deus é. Oh, aleluia. Nós cremos nessa tua fidelidade, Pai. Nós cremos, meu Deus, que nenhuma arma forjada vai prevalecer contra a nossa vida. Ah, meu Deus, nenhuma praga chegará à nossa tenda. Nenhuma peste, nenhum mal nos alcançará em nome de Jesus, Senhor. Oh, meu irmão, começa a se colocar de pé agora, a se levantar em oração em nome de Jesus. Creia que Deus é fiel. Ah, Ele é fiel. Não apenas para colocar o desejo da salvação da tua casa, no teu coração, mas para concretizar em nome de Jesus. Ele fala na sua palavra que Ele coloca tanto querer quanto efetuar. Oh, Pai, nós cremos que a tua salvação está alcançando o nosso lar nessa noite. Nós cremos, meu Pai, que no mundo espiritual não existe distância, Deus. Vai alcançando o nosso lar nesse momento. Oh, Pai, visita aquele que está enfermo. Visita, meu Pai, aquele que está doente. Vai levando a saúde, vai restabelecendo o corpo em nome de Jesus, ó Pai. Vai libertando a mente
noite em nome de Jesus, levando a tua libertação. Ah, meu Deus, nós sabemos que tu és Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor existe liberdade. Meu Deus, em nome de Jesus, vai levando a tua liberdade para nossa casa, vai levando a tua liberdade para nossa família. Em nome de Jesus, ó Pai, nós cremos no teu poder, nós cremos na manifestação do Senhor. E o Senhor trabalha em favor daqueles que se esforçam, daqueles que são esforçados. O Senhor os socorre, então venha nos socorrer, Pai. Nós nos esforçamos na tua presença nesse momento, nós nos esforçamos na tua presença nessa hora, Jesus. Ah, vem ouvir a nossa oração, Senhor, vem ouvir a nossa voz, em nome de Jesus. A voz desse meu irmão, a voz dessa minha irmã que clama pela sua casa, que clama pela sua família, que diz: Pai, oh Jesus, venha visitando o meu filho, a minha filha. Meu Deus, essa esposa que ora pelo seu marido, esse marido, meu Deus, que clama pela sua cônjuge, em nome de Jesus, Senhor, venha alcançando. Ah, Pai, venha levando a salvação, venha levando as suas bênçãos em nome de Jesus, Senhor. Nós cremos que tu és fiel, nós cremos que tu és fiel, Pai, ainda que sejamos infiéis, Senhor, e a tua fidelidade está nos alcançando nessa noite. Nós recebemos isso em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela presença que estás manifestando aqui em nosso meio, pelos milagres, pelas maravilhas que vais fazer em cada família, em cada casa, em cada coração. Que a vida abundante alcance a todos, não somente a eles, mas principalmente suas famílias. E nessa noite, quando fazemos aqui a oração e pedimos a bênção, para que a aliança de amor seja estabelecida dentro da nossa casa, acreditamos que o Senhor está agindo poderosamente, grandiosamente, em nome de Jesus. E quem concorda diz amém. Vamos aplaudir a Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém? Boa noite, vamos sentar, fique à vontade. Deus abençoe você, a sua família, os amigos de casa também. Estão nos acompanhando aí pelas lives do Facebook, do YouTube, também sejam abraçados. E que nessa noite a palavra de Deus possa preencher o seu coração. Diga amém. Hoje é a nossa terceira reunião de oração pela família, nesse propósito da aliança. E eu sei que Deus tem uma palavra especial para nós. Estamos numa caminhada muito gostosa de aprendizado. Deus tem falado bastante conosco através da mensagem da palavra. E eu quero que você que tem acompanhado a gente aí, você seja abençoado para crescer cada vez mais. Amém? Nós vamos falar hoje sobre Atos capítulo 1, vamos lá? O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Você pode abrir aí, por favor. E eu quero que você hoje preste atenção naquilo que nós temos para ensinar. E nesses últimos dias que nós temos falado aqui da palavra, eu tenho entendido que Deus tem convidado a igreja a se examinar, né? O apóstolo Paulo, quando foi falar com os irmãos da igreja de Corinto sobre a Santa Ceia, ele usou uma seguinte expressão: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois ele come do pão e bebe do cálice. E ele fala que muita gente participa desse ato cerimonial da igreja de forma indigna. E por que eles são indignos? Porque diz a Bíblia que eles não discernem o corpo de Cristo. Ou seja, eles não entendem, não percebem quando Jesus está presente. É a mesma coisa, eu estou aqui no altar, está aqui o meu amigo Jordan tocando aqui o tecladinho dele.
E eu começo a agir aqui em cima como se ele não tivesse presente. Sabe aquela pessoa que faz de tudo para desprezar o outro? Eu começo a andar aqui e faço assim. Ó. Vai dizer, você não está me vendo? Só que eu estou fazendo de conta que ele não está ali. Eu estou desprezando a presença dele ali. E tem gente que faz isso com Jesus. Domingo passado nós tivemos aqui na igreja a Santa Ceia. Não vou ficar aqui fazendo lista de chamada, né? Quem veio na Santa Ceia, pessoal? Não, isso aí a gente faz aonde? Na creche, na escola. Todo cristão sabe que é mandamento de Jesus a Santa Ceia. Todas as vezes que nós comemos o pão, bebemos o cálice, o que a gente faz? A gente anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. É obrigação nossa estarmos aqui no dia da Santa Ceia, comendo pão, bebendo o cálice e fazendo o quê? Anunciando a morte do Senhor. Essa mensagem tem que ser passada adiante, porque um dia Ele virá. E o apóstolo Paulo escreveu para julgar as pessoas segundo o Evangelho. Então é muito sério esse entendimento que Deus está colocando dentro do nosso coração, para nós levarmos as coisas um pouquinho mais a sério. Eu tenho dito, quanto mais vão passando os dias, mais nós estamos nos aproximando dos portais da eternidade. E depois que cruzar o portal da eternidade, irmão, não tem jeito. Vou lhe falar uma coisa. Tem gente que está desprezando isso. Vivem como se o fim nunca fosse chegar. Como se o fim fosse matéria apenas para algumas pessoas. Como se alguns apenas tivessem que se preocupar com o fim. E o fim vem para todos. Todo mundo vai chegar ao final da carreira. E o que nós vamos ter para apresentar no dia da carreira? Não sei com que você está ocupando a tua vida. Mas tem uma parábola que Jesus contou lá em Lucas 12, sobre o rico insensato. O cara gastou toda a força dele, a dedicação dele, para fazer a propriedade render, crescer e tal. E quando ele viu que aquela propriedade cresceu, frutificou, ele falou, nem sei o que eu vou fazer com tudo isso que eu tenho. Aí ele falou, já sei, vou derrubar isso aqui que eu tenho e vou fazer o quê? Outros celeiros maiores. Ou seja, eu já sou ocupado e vou me ocupar mais ainda. Já não tenho tempo para nada e agora vou ter menos tempo ainda. E aí Deus falou para ele o quê? Chamou ele do quê? De gente boa? Inteligente? Chamou ele do quê? Louco. Essa noite pedirão a tua alma e o que você preparou para quem que vai ficar. E Jesus falou, assim é com aquele que ajunta tesouros para cima, não é rico para com Deus. A mesma dedicação que ele tem com as suas coisas, com o seu patrimônio, com a sua vida, não reflete da mesma maneira com relação às coisas de Deus. E infelizmente, nós vivemos em dias onde as pessoas elas são crentes de status de WhatsApp, são crentes de Instagram, são crentes de Facebook. Mas Jesus falou que Deus está procurando verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram a Deus como? Em espírito, em verdade. E parece que essas letras da Bíblia estão lá de lado e... Isso aqui não é importante não. Como é que eu estava ouvindo? Meu Deus do céu, estava falando com um amigo esses dias, ele estava me contando sobre um movimento espiritual que está espalhando-se aí no Brasil. Que quem está salvo pela graça não perde mais a graça. Vai bobeando, vai dando ouvido para essas coisas para você ver. Quem prega essa asneira aí vai queimar lá no colo do Satanás e você vai queimar na outra perninha, porque o capeta tem dois colos, né? Tem o colo direito e o colo esquerdo. Vai quem está pregando essas asneiras sentado do lado do colo e quem está ouvindo vai sentar do outro lado do colo. Depois você lê a carta dos Gálatas lá. O Paulo falou, da graça vocês caíram. Então o Paulo não entendia nada que ele estava falando então.
Entende? Consegue perceber isso? Todas as vezes que você vem aqui à igreja, o meu papel é não falar o que você quer ouvir. Meu papel é falar o que você precisa ouvir. Eu vou dar conta a Deus no último dia da sua alma. Quem veio na igreja domingo, você viu falando sobre Ezequiel. E Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, tu é atalaia no meio desse povo aí. Se eu disser que o ímpio vai morrer e tu não avisar o ímpio, ele vai morrer do mesmo jeito. Só que o sangue vai cobrar de quem? Da mão de quem não falou. Agora, se tu falar e a pessoa quiser continuar do mesmo jeito, o problema é de quem? O problema é dela. Ela colocou o próprio sangue sobre a sua cabeça. Ela é responsável pelo fim que ela escolheu levar. Então, por isso que eu estou convocando você. Dê mais atenção às coisas. Acharam o livro de Atos? Eu sei que tem gente que quer até suspirar agora, né? Chega, pastor. Calma, eu nem comecei ainda. Se você recebe isso, eu quero te dizer, essas são palavras de um amigo. Palavras de um amigo que quer o seu bem. Glória a Deus. Atos capítulo 1, versículo 1 também. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Só para a gente explicar essa primeira parte aqui. O Lucas, que escreveu esse livro de Atos, ele tinha feito já um primeiro tratado, que foi o Evangelho, que leva o nome de Lucas, e remeteu a esse rapaz chamado Teófilo. E o que ele falou aqui nesses primeiros 5 versículos é uma síntese, um pedacinho lá do que ele escreveu lá no Evangelho que leva o seu nome. Essa parte que ele falou, Jesus ensinou e fez, está tudo lá no Lucas. Ele fala para eles não se ausentar de Jerusalém até que o Espírito Santo venha, está lá no Evangelho de Lucas. Ele falou, vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Ele escreveu lá no Evangelho. Aí chega o versículo 6, que começa a matéria do livro de Atos mesmo. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até o quê? Até os confins da terra. Eu gosto, irmãos, de explicar que a narrativa da Bíblia, ela sempre vai ser a mesma. Como assim, pastor? Vão mudar lugares, personagens e épocas. Mas o enredo da história sempre vai ser o mesmo. A Bíblia diz, o Lucas falou, depois que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias aparecendo para eles. Apareceu uma vez, apareceu 2, apareceu 3. E ele ficou dando para eles ali os mandamentos a respeito do reino. Ele não perdeu tempo. Ele deu claramente a matéria que eles precisavam se empenhar, aprender e a ouvir. Ele fica 40 dias ensinando, falando, pregando, tal. E chega o dia que ele seria levado para os céus para se assentar à destra do Pai de uma vez por todas. E de lá ele só vai sair para vir arrebatar a igreja. E aí alguém ali levanta uma questão. O que você leu ali, versículo 6? Aqueles, pois, que haviam se reunido,
perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Irmão, Jesus gastou 40 dias falando com eles em assuntos que respeitavam, que diziam respeito ao reino de Deus. E você sabe o que eles vão perguntar para ele? Sobre assuntos políticos. Israel vai ficar independente de Roma ou não vai? Vai ser restaurado como nação de volta ou não? O que ele falou? Versículo 7. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio? Trazendo para nós aqui hoje, irmãos, é aquela velha história da igreja sair do contexto da pregação, da salvação, do reino de Deus, das coisas de Deus. De vez em quando você está aqui na igreja, você me vê falando: irmão, tem crente que é muito politizado. E eu vou lhe dizer uma coisa: isso é importante, tem o seu espacinho de importância, mas não é o foco principal da igreja. Eles perguntaram: Senhor, Israel vai voltar a ser nação de volta? Jesus falou para eles o quê? Não é da conta de vocês. Curto e grosso. Isso não lhes interessa. Você já parou para pensar se essa igreja ficasse focando nessa história de quando que Israel vai voltar a ser nação? Quando que Israel vai se reerguer? Você sabe quantos anos fazem que Israel voltou a ser uma nação? Um pouquinho mais de 70. Isso aqui aconteceu quando? 2000 anos atrás. Os discípulos de Cristo estariam até hoje perguntando: e aí, vai restaurar o Estado? Vai restaurar o Estado? Vai restaurar a nação? Aquilo não era, irmão, importante. O que ele disse? Versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Ser-me-eis o quê? Testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. O papel da igreja de Cristo é ser o quê? É ser testemunha de Jesus. Não ficar preocupado com governo, com política, e não sei lá mais o quê. E como eu falo para você, as pessoas são politizadas, elas sabem sobre tudo, elas opinam sobre tudo, elas entendem tudo. A bolsa de valores, o plano econômico, a alta dos juros. Aí chega e pergunta para essa pessoa: o que você entende sobre o reino? Dá o microfone para o pastor Souza ali, para ele imitar o grilo. Você vai ver, ele faz melhor que o próprio grilo. Você quer ver? Pessoal, o que você sabe sobre o reino de Deus? Agora pergunta sobre política. Vacina? Genocida? Pessoal, esse assunto eu sei. Esse assunto eu domino. Agora, meu irmão, vamos falar aqui sobre o Espírito Santo. Vamos falar aqui agora sobre arrebatamento? Coisa séria, irmãos. Obrigado, pastor. Isso foi muito útil para a minha ilustração. O que ele falou, irmãos, que é o papel da igreja? Ser testemunha. Essa palavra testemunha, tem uns amigos aqui que gostam dessa matéria, é uma palavra de cunho jurídico. Você sabe o que é uma testemunha? É alguém que foi nomeado por alguém para o defender perante uma autoridade. Vamos supor que eu processe o pastor Souza, o homem do grilo. Aí eu falo: Jordã, você viu o que aconteceu? Você sabe o que ele aprontou comigo? Você vai lá testemunhar a meu favor. O que ele vai fazer? Ele vai lá e vai dar a versão dele, tentando provar para quem vai conduzir aquela audiência que eu sou a pessoa certa. Se tu pegar um dicionário, tem um dicionário aberto aqui, ó. Quem assiste à realização de um ato para validar legalmente. Você vê as coisas que Deus faz e você fala para as pessoas: Ele é bom,
Ele opera, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele é Salvador. Se você está pensando em dar cabo da sua vida, não dê cabo da sua vida. Ele tem vida e vida com abundância para você. Você é uma testemunha. Agora, o que a igreja anda perdendo tempo? A igreja vive aquela fase. Você já me ouviu falando sobre isso? A igreja está preocupada. Crente pode beber? Crente pode fumar? Você quer ver? Crente pode beber? Pode. Crente pode fumar? Pode. Crente pode ir para o cabaré? Pode. O que crente não pode? Não pode ir para o céu. É um tal de negócio de... Crente pode fazer tatuagem? Crente pode escutar música secular? Crente pode... Pode. Enquanto você está preocupado com os pode, não pode, Jesus está carente de testemunhas. Jesus não quer que você seja testemunha para dizer se o outro pode botar piercing no nariz, no olho, Eu ia falar um negócio feio aqui, ainda bem que não falei, né? Então ele está preocupado com isso. E Jesus falou, vocês vão receber o Espírito Santo para serem o quê? Testemunhas. E aí vem o Atos capítulo 2, lindo demais, maravilhoso isso aqui. Vamos lá, Atos 2, versículo 1. Está pertinho de você aí. Aleluia. Versículo 1, Atos 2, 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, igualzinho ele mandou. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram o quê? Cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar do quê? O que aquela igreja falava? Das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que queres tu dizer? Quando Jesus falou, vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, vocês vão receber o poder do Espírito na vida de vocês, vocês vão ser minhas testemunhas, e aqui eles recebem o Espírito Santo. Eles são batizados ali com o Espírito Santo, cai ali sobre eles aquelas línguas repartidas, e eles começam a falar ali. Não era a língua dos anjos nesse dia, era a língua terrena. Tinha várias pessoas de nações ali, e Deus queria que eles entendessem o que estava sendo falado por esses irmãos. E esses irmãos abriram a boca e começaram a falar sobre o quê? Sobre as grandezas de Deus. E o que você, querido, que foi chamado para ser testemunho, o que você anda falando por aí? O que você anda falando por aí? Qual é a palavra que sai da sua boca como testemunho? Aquele dia o povo viu, olha, esse pessoal aqui, eles não são galileus? Ou seja, eles são pessoas comuns. O que aconteceu que na boca deles tem essa fala da grandeza de Deus? E aí vem essa pergunta que não quer calar. O que as testemunhas de Jesus andam falando? O que eles andam fazendo? Com que assunto que eles estão preocupados? Essa é a grande questão para nós hoje aqui. Que você sabe aonde que essa história foi parar? Alguns ali falaram.
Estão bêbados. Só que aí o Pedro levanta-se ali, prega um sermão, aqueles que a gente fala, aquele sermão violento. Fala sobre Jesus, sobre a salvação, o que estava escrito nos Salmos, o que o Davi disse, e vai falando, e vai falando, e vai falando. Quando ele termina de pregar, vamos lá para o versículo de número 37, para a gente não ter que ler todos os versículos, né? Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja o quê? Batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, que é o batismo nas águas, e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Lembra? Esses homens, o que eles estão falando aí? Como eu disse, chamaram eles de bêbados. Só que o Pedro começa a fazer o quê? A testemunhar. E dali a pouco aqueles que os estavam acusando de bêbados perguntaram: o que a gente faz para mudar a nossa vida? Nós já estamos, irmãos, hoje é dia 17 de novembro, é isso mesmo? 17 de novembro. Quantas pessoas perguntaram para nós: o que eu faço para ter a vida igual à sua? O que eu faço para que a minha vida seja diferente do que eu estou vivendo? O Pedro não falou, vai para a igreja. Não. O Pedro falou o quê? Tem que se arrepender. Tem que fazer o quê? Tem que descer as águas. Tem que buscar o quê? O dom do Espírito Santo. E ele vai dizer: porque a promessa vos diz respeito a quem? A vós, a vossos filhos. Quem tem filho diz amém. E a todos os que estão longe, pensa nos mais perdidos, nos mais perturbados, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: qual que era a fala dele? Salve-se dessa geração perversa. E essa palavra continua ecoando, irmãos. Essa palavra continua gritando aos quatro cantos do mundo: se salvem dessa geração perversa. Vamos falar um negócio, irmão. Essa geração é perversa ou não é? Irmão, eu estava esses dias aí brigando: fique em casa, salve vidas. Me perdoe a palavra grosseira, mas estão coçando o traseiro já para pular carnaval. Verdade ou não? Estão coçando a bundinha para querer passar Réveillon. É verdade, irmão. Estão lá doidinho, quero festar. E Deus está falando o que para você? Se salva disso. Não veio uma oportunidade para fazer uma coisa errada. E Ele está dizendo o quê? Se salve. Vou dizer para você: se salve dessa igreja que quer ser secularizada, irmão. Querem fazer dentro da igreja tudo que fazem lá fora. Tem balada lá fora, eu já ouvi falar de balada gospel. Tem festa junina lá fora. Aí aqui dentro tem o Arraiá Gospel. Eu não sei, irmão, mas daqui a um dia vão lançar o Inferno Gospel. Quem vai querer ir para lá? Hã? Quem vai querer ir para lá? Diga, está repreendido. O Pedro foi falando: pessoal, se salve dessa geração perversa. Se salve desse mundo corrompido. Acaba com isso da sua vida. Aí diz o quê? 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se o quê? Quase 3.000 almas. Vamos ser sinceros, irmão. O povo quer saber de recadinho, de passar a mãozinha na cabeça. Tem gente que pode até gostar dessa conversa. Venha, Jesus te ama. Vinde como estás. Pode vir dos seus pecados. Continua nos seus pecados que Jesus te entende. Eu quero ver quem que se converte com essa ladainha. Mas aqui a Bíblia diz que foram salvas quase 3.000 pessoas. Vou repetir. 17 de novembro. Quantas pessoas nós evangelizamos de verdade esse ano?
Domingo agora, eu vou começar aqui na igreja, curso preparatório para quem quer ser obreiro. O obreiro da igreja para que é, irmão? Para passar envelope na hora da oferta? Para entregar material de campanha? O obreiro da igreja é para quê? Para ganhar almas? Para evangelizar, para trabalhar, para se doar pelo reino? Eu achei que ser obreiro da igreja era botar um terninho e ficar lá bonito, parecendo um ais de paus, né? 2 de paus, 5 de paus. Ô, meu irmão, nós estamos corrompendo os valores do evangelho. E olha só que bonito. Versículo 41 de novo. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha só, não só se converteram, mas diz o 42. E perseveravam aonde? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e aonde? Não é só vir para a igreja e tomar banho na piscina não, meu irmão. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos falavam, isso aqui é errado. Pois eles falavam, sim senhor, nós vamos fazer. O Pedro falava, a partir de agora, vocês vão tomar essa decisão aqui. Sim senhor. Tem coisas que eu falo aqui de cima, tem gente que vai, eu vou fazer isso nada, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Eles se converteram, eles obedeciam os seus pastores. Que mais que aconteceu ali? Eles tinham o quê? Comunhão, os irmãos tinham vida ali fora do ambiente da igreja. Eles tinham o quê? Encontros que eles partiam os pães. Diz a Bíblia que eles se reuniam também para quê? Para orar. Todo mundo doido, eu quero fazer uma reunião de Natal massa lá na minha casa. Já encomendei aquele peru de 5 quilos. Quando é que tu vai abrir a tua casa para fazer um culto de ação de graça? Onde é que na tua casa vai ter um dia? Hoje aqui na minha casa é culto de oração. Eles faziam isso. E aí tem o 43, olha que forte isso aqui. E em cada alma havia o quê? E em cada alma havia o quê? Temor. Eles respeitavam as coisas de Deus. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Uma igreja como essa, falta milagres? Falta bênçãos? Falta operações de Deus? Nunca. Gente que se entrega a essa conduta séria da palavra, que ouve que tem que ser testemunha de Jesus e leva isso a efeito, a pessoa dessa não vai ficar sem ver milagre nenhum único dia na sua vida. Ela vai precisar de alguma coisa e dali a pouco ela vai receber. Por quê? Porque ela se converteu e ela se entregou de verdade àquilo que ela acreditou. E você vai ver, vai continuar. Versículo 4, 44, né? Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes todos os dias aonde? Esse povo aqui gostava de ir na igreja, hein? E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. E o que eles faziam? Caíam na graça de quem? Do povo. O povo gostava dessa igreja, irmão. O pessoal me xinga que eu sou crente. Engraçado, dessa igreja aqui o povo gostava. Dessa igreja aqui o povo gostava. Eles caíam na graça do povo. Viam eles daquele jeito, ninguém ficava, esse povo miserável. Não, o pessoal gostava. Aquele negócio, tinha lá um bairro de bandido, eles agradeciam, opa, tem oração aqui na nossa boca. É verdade. Que mais? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Ó, o que diz aqui? E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Essa igreja se multiplicava. Esses dias eu pedi para você orar por esse propósito aqui, tá lembrado? Falei aqui, irmão, vamos orar. 2022 vai ser um ano de ganhar muitas almas, trazer muita gente para o convívio de Deus. E você acha o quê? Que vai ser igual a arca? Que vai vir de 2 em 2, pulandinho? Tem gente que acha que as pessoas vão vir para a igreja igual os bichinhos da arca. Vão vir, onde é que é a igreja? Não, nós vamos ter que evangelizar. Vamos ter que dar bom testemunho, lembra? Nós vamos ter que ser o quê?
testemunhas, cheios do Espírito Santo, fugindo desse mundo perverso aí, pessoal. Então, por isso que eu disse para você no começo dessa ministração, Deus está chamando a gente para um exame da nossa vida. Levarmos as coisas a sério. Se você tem uma vida aí que é meio apagada, meio desinteressada, não, Jesus, me encha do Espírito Santo. Só batizou esse povo aqui, me encha do Espírito Santo, eu quero ser uma testemunha. Eu comentava hoje aqui de manhã, eu quando me converti, todo dia eu orava e falava, Jesus, manda gente para mim pregar a palavra. E eu não era obreiro da igreja, coisa nenhuma não, eu era membro comum. Só que quando eu ia trabalhar, na época eu trabalhava de promotor de venda nos supermercados, eu tinha minha Bíblia dentro da minha bolsa. E de repente chegava alguém e falava, rapaz, Jamil, precisando de uma ajuda aí, eu não sei o que eu vou fazer. E a pessoa começava a falar sobre determinados assuntos, e eu falava, olha, eu vou te falar um negócio bacana aqui. Puxava a Bíblia da bolsinha e começava a pregar a palavra para a pessoa. Quantas vezes, irmão, ficava na porta dos mercados, 2 horas evangelizando gente na porta do mercado. Ia num culto como desde quarta-feira, na quinta-feira eu estava cheio da graça para poder pregar. Falava, Jesus, pode mandar os pecadores que eu ouvi a palavra lá, o pastor pregou e eu vou replicar o que eu ouvi. E as pessoas vinham e comentavam. A gente falava, meu casamento está aí, isso, não sei o quê. E eu pegava a Bíblia e falava, a Bíblia diz isso, aquilo, aquilo outro. Ah, mas o senhor é casado? Não, mas eu conheço aquele que é o autor do amor. Quantas vezes? Por isso que eu gosto de falar para você, irmãos. Eu venho de uma geração ainda que é a geração meio romântica. Que a gente falava, ouvia os pastores pregando, que crente tem que ganhar almas, e a gente ficava falando, Jesus, manda a pessoa para mim pregar, Jesus. Você já parou para pensar? Você que tem rede social, quantos amigos você tem na tua rede social lá? Ah, eu tenho 5.000 amigos. Pastor, eu sou melhor que o Roberto Carlos. O Roberto Carlos queria 1 milhão de amigos, eu tenho 1,5 milhão. Tenho 1,5 milhão de amigos, não prega para um. Não, Jesus só vai fazer esse povo me procurar. Eu sou testemunha. A pessoa vai entrar na minha casa, vai olhar para mim e não vai aguentar. Ela vai vomitar para fora a tristeza que ela tem. E eu vou ajudar essa pessoa em nome de Jesus. Glória a Deus. Que assim seja. Que assim brote no seu coração isso. Você já percebeu? Eu estou falando sobre isso aqui. Até parece que a gente esquece os problemas, não é verdade? Você está lá testemunhando, falando do amor de Deus para a pessoa. Nem parece que você sofre. Você que anda aí encarcerado nas derrotas, começa a falar do amor de Deus, você vai ver os teus problemas ficam desse tamanho. Você começa a falar com tanta propriedade para os outros do que Deus é capaz de fazer, que você daqui a pouco está pregando para os outros e Deus está dando palavra para a sua própria vida. Quantas vezes pregando aqui do altar, irmão, nesse altar aqui, em altar de outras igrejas, pregando sobre alguma coisa, dali a pouco soltava uma palavra, opa, isso aqui é para mim. Eu mesmo segurava ali, opa, em nome de Jesus, tomo pó dessa palavra também. É como a Bíblia Sagrada diz, aquele que dá, recebe, quem planta, colhe. Você está exercendo atividade espiritual, e assim Deus tem a liberdade de abençoar você. Glória a Deus. Vamos ser essa igreja. Vamos tomar essa decisão. Você vai ver, a tua história vai ser muito diferente. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração, primeiro por nós, depois pela nossa família. Eu tenho certeza que Jesus mexeu com muita coisa aqui hoje. Amém? Feche os seus olhos. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela palavra que nos deste, pela instrução que o Senhor nos mostrou. Eu sei que maravilhas vão acontecer na vida de cada filho, de cada filha. Por isso eu te peço, venha encher esse povo do teu Espírito. Espírito, encha minha vida.
Espírito, fala para Ele, encha minha vida e encha-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Aleluia. Espírito, encha minha vida. Espírito, pede, encha minha vida e encha-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Vamos dizer, que bonito. As minhas mãos eu quero levantar. O quê? E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar. Aonde? Diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar. E o quê? E em louvor te adorar. Um verdadeiro adorador. Meu coração eu quero derramar. Aonde? Diante do seu. Oh, que lindo isso! O povo de Deus tomando uma decisão especial. O povo de Deus querendo uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida transbordante da glória do Pai. Você ouviu a palavra nessa noite? E nós fomos ensinados que nós temos que ser cheios desse poder. Nós temos que buscar o preenchimento do Espírito Santo. Nós temos que buscar esse poder do alto sobre a nossa vida, porque nós temos a tarefa de sermos testemunhas de Jesus. E eu sei que nessa noite pessoas foram alcançadas pela palavra, Pai. E tem gente aqui pedindo: Jesus, eu sou uma testemunha do Senhor, e eu quero a grandeza desse poder sobre a minha vida. Eu quero a grandeza desse poder sobre o meu coração. Eu quero a grandeza desse poder me enchendo, fluindo abundantemente. Oh, meu Deus, operando maravilhas. Eu te peço, de vida em vida, de pessoa em pessoa, homem por homem, mulher por mulher, gente por gente. Pessoas, meu Deus, comprometidas com o Evangelho. Gente que sabe, Pai, que tem um papel a desempenhar, tem uma missão a executar. E o Senhor está passando agora sobre esse homem, sobre essa mulher, e está fazendo deles, ó Deus, uma bênção nas tuas mãos. Está fazendo deles, meu Deus, instrumentos para que o Senhor derrame sobre eles dessa glória que essa igreja tinha. Ah, tua palavra falou, eles caíam na graça do povo. Eles eram uma igreja agradável, eles eram uma igreja que não causava escândalo, mas pelo contrário, viviam essa fé genuína. E esse povo não ficaria sem milagres. E assim está sendo aqui. Oh, tem milagres que vão acontecer na sua vida. Essa presença de Deus vai ocasionar libertação na sua casa, na sua família, no seu casamento. Ah, Jesus, enche esse povo da grandeza, da unção, da glória, dos milagres
milagres, do poder extraordinário, da unção que o Senhor tem. Espírito Santo, venha, venha, venha sobre cada filho, sobre cada filha, sobre cada homem, sobre cada mulher. Nos entregamos em tuas mãos, nos entregamos em tuas mãos e pedimos a operação sobrenatural do Senhor. Que o Espírito Santo se apodere da nossa vida. Queremos ser essas testemunhas vivas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Pedro deu o conselho, Pai, se arrepender, se batizar nas águas, buscar o dom do Espírito Santo. Nesse mês de novembro nós vamos ter aqui um grande batismo no último domingo. Tem gente que vai descer as águas, outros já estão orando: Senhor, me encha do Espírito Santo. E eu sei que o Senhor vai derramar esse poder aqui e agora, aqui na igreja e em casa. Fale com Jesus que você quer o Espírito Santo. Fale com Jesus que você precisa do batismo com o Espírito Santo. É Ele quem batiza você com o Espírito Santo. Jesus, vida por vida, pessoa por pessoa, homem por homem, mulher por mulher. Se você já é batizado no Espírito Santo, você já é batizado com o Espírito Santo, vai falando na língua dos anjos. Vamos, vamos, vamos. Todos glorificando a Deus, falando das grandezas de Deus em outras línguas. É lindo o povo de Deus na presença de Deus, se enchendo da glória do alto, do poder do Altíssimo. O rimandala manana canta lavaderiando, ele mandare menere malamanamana, churrebelere mandoriando lo manana mana, suriando lo mandare menere clemedele beleriria la do churrebelere menere clemedele belere bachuri le menini malamalama. Vai se soltando, vai se soltando. O Espírito Santo vem, o Espírito Santo vem. Essa promessa é para você, é para os seus filhos, aqueles que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. O rabareria na manololo, chorebelere manana na clama da manana malama. Radeberere mandale meneri mandole viridi chorere berere andere manda rebede rebacanta la manda la mana mana mana. Ana manda manderi andele machuriando lo manda la mana na manda la barere. Que lindo, é maravilhoso estar na tua presença. Que haja essa abundância de glória dentro do coração desses teus filhos. Uma igreja que está nascendo para fazer a diferença nessa cidade, está fazendo a diferença, está nascendo para fazer a diferença nesse estado, o estado do Maranhão. Vai ter uma igreja viva, uma igreja acesa, um povo com a glória de Deus sobre si. E aí na sua casa, em qualquer lugar desse mundo onde você esteja assistindo, Deus visita você também. Sim, você vai ser uma testemunha viva de Jesus. Sim, você não vai ser um religioso desses aí morto, não. Você vai ser uma testemunha viva. Aleluia. Que lindo. Está na tua presença. Vamos pedir mais uma vez. Espírito, encha minha vida.
Espírito, encha minha vida e encha-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Vamos dizer mais uma vez: Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida e encha-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Vamos dizer: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar. Aonde? Diante do teu altar. Bem bonito! As minhas mãos eu quero e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar. Aonde? Diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Vamos aplaudir ao Senhor. Obrigado, Jesus. Amém? Fique nessa palavra. Deus fez uma obra muito bonita hoje aqui. E você aí na sua casa, você é convidado para estar conosco aqui presencialmente. Domingo agora é aquele domingo onde fazemos a oração pela provisão de Jesus na nossa vida. E Deus só tem coisa boa para operar em nós. Glória a Deus. Que Ele abençoe poderosamente a sua vida. Na sexta-feira nós temos mais uma reunião online para você participar. E domingo o nosso culto é às 18 horas pelo Facebook, pelo YouTube. Aqui na igreja, presencialmente, 8h15 e às 18 horas, tá bom? Deus abençoe a sua vida e até sexta-feira. Amigos, Deus abençoe abundantemente a sua vida. O pastor Jamil está dando uma passadinha aqui ao final do nosso culto para falar com você sobre o Ministério da Contribuição. O Ministério da Contribuição são aquelas pessoas que se unem a nós para ajudar a igreja financeiramente. E todas as vezes que o culto está sendo transmitido aqui, você vê aí o pessoal da equipe colocando aí as contas do Banco Bradesco, do Banco do Brasil, do Banco Itaú, da Caixa Econômica, para que você possa fazer o depósito do seu dízimo e da sua oferta. A palavra do Senhor, ela fala no livro do profeta Malaquias que nós trazemos todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento nessa casa. E é a única vez na Bíblia que Deus permite ser provado. Ele diz: olha, você pode me provar nisso. Se eu não vos abrir das janelas dos céus e não derramar sobre você uma bênção que dela advém a maior abastança. E ele diz que por amor a você, o dizimista, ele repreende, ele amarra o devorador para não tocar naquilo que é seu. Então deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você tem agido em fidelidade? Pastor Jamil, não tenho feito isso.
Então você tem no dia de hoje uma porta aberta. Você pode pegar aí uma das contas. Também tem aí o Pix, que é doações@iigd.com.br. Lembrando que doações é sem o tio e sem o cedilha. É doacões no caso, né? @iigd.com.br. E você, ao fazer tanto o depósito quanto a transferência ou o Pix, você vai mandar para nós esse comprovante aqui para o DDD da sede do Maranhão, que é o DDD 98 98913 6269. O depósito ele tem que ser feito na conta da Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu quero que você me ajude a pregar a palavra e também ajude o missionário R.R. Soares. Nós temos levado a palavra de Deus aqui por todo o estado do Maranhão e também o missionário tem levado a palavra por todo o Brasil e o mundo através das programações. Então seja parceiro, ajude essa obra a continuar evangelizando. E eu quero, neste momento, desde já, determinar que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, que nada falte na sua casa, que você viva tempos de prosperidade. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu trabalho e que Deus multiplique poderosamente a semente que você está oferecendo à obra dele. Tá bom? O pastor Jamil está ficando por aqui. Eu desejo a você um forte abraço e nós nos vemos no nosso próximo culto. Fique com Deus e até lá.